pessoal, tudo bem? Vamos agora começar a nossa aula demonstrativa do curso de Estatística para o concurso do STN. Meu nome é Guilherme Neves, eu sou professor de Matemática, Matemática Financeira, Estatística e Raciocínio Lógico no ponto dos concursos. Já ministro cursos em PDF há 3 anos, certo? E agora a gente está nessa nova caminhada com os nossos cursos em vídeo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso conteúdo programático, certo? Do concurso de Estatística para o STN, cuja banca organizadora é a ESAF, certo? Então, nesse programa, ele colocou apenas a parte de estatística inferencial, certo? Aí, funções de distribuição e densidade de probabilidade, momento das distribuições, teorema de Bayes e assim por diante. Expectância, variância, correlação, covariância, análise de variância, intervalo de confiança, teste de hipóteses, tá ok? Mas mesmo assim, para que a gente possa estudar estatística inferencial, a gente vai ter que ter noções, pelo menos, da estatística descritiva. Ou seja, a gente vai ter, certo, aqui aulas antes da estatística inferencial para a gente poder aprender como calcular a média, o que é que significa a variância, o desvio padrão, coeficiente de variação. Então, vai servir como se fosse uma espécie de propedêutico para a gente poder estudar a nossa estatística inferencial. Para essa aula demonstrativa, eu escolhi 2 questões, certo, que caíram em concursos recentes da ESAF, certo? Uma do concurso para analista da Receita Federal e a outra no concurso para auditor da Receita Federal em 2012. Então vamos dar uma olhada aí na nossa primeira questão para a gente poder dar uma noção de como é que vai funcionar o nosso curso. Então ele pede aí na questão 1 a variância da amostra formada pelos valores 2, 3, 1, 4, 5 e 3, certo? Pois bem, a variância é uma medida de dispersão e que no seu cálculo é importante você verificar se você está calculando para uma população, ou seja, se você está calculando um parâmetro populacional ou se você está calculando a variância de uma amostra. O cálculo é um pouquinho diferente, certo? E o que é que a gente precisa para calcular a variância? Para calcular a variância, o primeiro passo é calcular a média dos valores. E como é que eu calculo essa média dos valores? Basta que você some todos os valores e divida pela quantidade. Então eu tenho aí 2 mais 3 mais 1 mais 4 mais 5 mais 3. E para calcular essa variância, eu vou dividir pela quantidade de termos, que é 6. Então eu fico aqui com 2 mais 3 mais 1 é 6, mais 4 dá 10, mais 5 dá 15, mais 3, 18. E 18 dividido por 6, a minha média é igual a 3, certo? Pois bem, e o que é que eu preciso agora para calcular a variância? Para calcular a variância, você precisa calcular os desvios de cada um dos números em relação à média. Como assim, Guilherme, desvio em relação à média? Você vai subtrair cada número da média e ver quanto é essa diferença. Em seguida, você vai elevar esses desvios ao quadrado, tá ok? Então, eu vou anotar aqui quem são os desvios em relação à média. Como assim? Você vai pegar cada um desses números e subtrair. 2 menos 3 dá menos 1. Depois, 3 menos 3 dá 0. 1 menos 3 dá menos 2. E agora, 4 menos 3 dá 1. 5 menos 3 dá 2. E 3 menos 3 dá 0. Tá ok? Por que é que a gente calcula esses desvios? Porque a variância é uma medida de dispersão. A gente quer saber se os dados estão concentrados ou se eles estão afastados. Por isso que a gente calcula essa diferença de todos os números até a média. E agora, qual é o próximo passo para calcular a variância? Você vai pegar cada um desses desvios e vai elevar ao quadrado, em seguida vai somar todos esses valores. Então, para calcular a variância, nós vamos pegar cada um desses números, elevar ao quadrado e somar todos os valores, certo? E em seguida nós vamos dividir por alguma coisa.
Que coisa é essa? Aí é onde entra a diferença da variância populacional para a variância amostral. Quando você está calculando a variância de uma população, você divide pelo número de elementos, certo? Ou seja, você vai dividir essa soma por N. Quando você está calculando a variância de uma amostra, você não vai dividir por N, vai dividir por N menos 1. Durante o nosso curso, nós vamos entender o porquê que nós devemos dividir por N menos 1 na amostra e por N na população, tá ok? Por enquanto, você guarda apenas essa informação. Quando é variância populacional, dividimos por N. Quando a variância for amostral, vamos dividir por N menos 1. Então, como são 6 termos, e eu estou querendo calcular a variância amostral, eu vou dividir por N menos 1, ou seja, por 6 menos 1. Variância populacional ou variância de variáveis aleatórias, nós indicamos por esse símbolo sigma, que é uma letra grega, ao quadrado. Já quando for variância de amostra, nós vamos utilizar esse símbolo, S ao quadrado, certo? Então eu vou ficar com menos 1 ao quadrado dá 1, mais 0, menos 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4 e 0 ao quadrado é 0. E 6 menos 1, eu vou apagar aqui, 6 menos 1 é igual a 5. Então eu vou dividir esse resultado aí por 5. Então 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 10, e 10 dividido por 5 é 2. Então a minha variância, nesse caso, é igual a 2. Certo? Então o gabarito da nossa questão está na letra B. Só para aproveitar, eu já posso definir quem é o desvio padrão. O desvio padrão, por definição, é a raiz quadrada da variância. Ele não perguntou, mas eu vou aproveitar para colocar essa informação. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tá ok? Então o gabarito está na letra B. E aí vamos para a nossa próxima questão, que caiu no concurso para auditor da Receita de 2012. Então, essa questão também vai envolver variância e média aritmética. Só que agora a gente vai utilizar uma fórmula um pouco diferente, que pode ser também utilizada lá em estatística descritiva. Ou seja, eu poderia utilizar essa fórmula que eu vou mostrar agora na questão número 1. Só que agora essa questão, ela não trata de um conjunto de valores, ela vai tratar de uma variável aleatória. Vamos dar uma olhada. A expectância significa esperança, ou ainda valor esperado, ou simplesmente média, certo? Valor médio. Ou seja, expectância é a mesma coisa que média. A ESAF gosta muito desse nome. Esse nome ele utilizou tanto no concurso da Receita de 2009 quanto no de 2012. Pois bem, ele ainda explica, ó, a expectância de uma variável aleatória x, média ou esperança matemática, como também é chamada, é igual a 2, ou seja, E de x é igual a 2. Esse E de x é o símbolo que nós utilizamos para a média aritmética na estatística inferencial, certo? Podemos utilizar tanto E de x igual a 2, como também podemos utilizar essa letra grega mi, certo? Para indicar que a média da variável aleatória é 2. Ele diz que a média dos quadrados é igual a 9. Média dos quadrados a gente indica assim, ó, esperança de x ao quadrado. Ele disse que essa média dos quadrados é 9. Guilherme, o que é a média dos quadrados? Por exemplo, vamos trabalhar com uma lista de números. Quando você tem uma lista de números e você quer calcular a média dos quadrados, você não soma os números e divide pela quantidade. Isso é a média aritmética. Se você quer calcular a média dos quadrados, você eleva cada um dos números ao quadrado e depois calcula a média aritmética. Ou seja, eleve todos os números ao quadrado, some e divida pela quantidade. Só que aqui não é média dos quadrados de uma lista de números, é a média dos quadrados de uma variável aleatória, tá ok? Esse conceito a gente vai estudar com detalhes no nosso curso. Pois bem, ele diz ainda que ele quer saber quais são os valores da variância e do coeficiente de variação. Bom, existe uma fórmula que relaciona a variância
com esses dois termos que foram dados no enunciado. E que fórmula é essa, Guilherme? É muito simples. A variância de uma variável aleatória é a média dos quadrados menos o quadrado da média aritmética. Muito simples. Então, a minha média dos quadrados já foi dada no problema, é 9, menos o quadrado da média, 2, que é a média ao quadrado. Então, 9 menos 4, a minha variância é igual a 5. Então, eu já sei um dos nossos dados. Ele quer os valores da variância. Eu já sei que a variância é 5. Então, eu já posso riscar as letras C, D e E. Ele pergunta agora quanto é o coeficiente de variação. Bom, você precisa da definição do coeficiente de variação. Bom, para calcular o coeficiente de variação, nós precisamos primeiro do desvio padrão. E eu já ensinei na primeira questão como é que a gente calcula o desvio padrão. O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada, certo? Da nossa variância. Então, como a nossa variância é 5, o nosso desvio padrão é raiz de 5. E aí, Guilherme, quem é o coeficiente de variação? Por definição, o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Então, o meu desvio padrão é raiz de 5 e a minha média é igual a 2. Então, as respostas da nossa questão. A variância é 5 e o coeficiente de variação é raiz de 5 sobre 2. A resposta está aí na letra A. Tá ok? Então, essa fórmula em que diz que a variância é a média dos quadrados dos termos, no caso, a média dos quadrados da nossa variável aleatória, aqui na estatística diferencial, menos o quadrado da média ou o quadrado da esperança, é uma fórmula muito importante, certo? A gente vai utilizar tanto na aula de estatística descritiva quanto na aula de estatística inferencial. Novamente, ele não colocou a parte de estatística descritiva no nosso programa, mas nós vamos estudar porque nós precisamos desse conhecimento prévio para podermos ter um bom entendimento da estatística inferencial. A ESAF é uma banca que tem um grande arsenal de questões de estatística, tá ok? Mas mesmo assim, existem alguns pontos da teoria em que a gente tem uma ausência de questões. E aí, nesses casos, eu vou precisar utilizar algumas questões de outras bancas, como, por exemplo, a FGV e a FCC, que são bancas, certo, bem tradicionais em provas de estatística. Mas nós vamos resolver, digamos assim, que a grande maioria, 90% das nossas questões, serão sempre da ESAF, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula demonstrativa. Bons estudos e vamos rumo à aprovação na nossa próxima aula. Um abraço e até logo.